Olá amigos, vamos agora tratar do segundo vídeo, neste segundo vídeo, da configuração do pfSense. No primeiro vídeo fizemos a instalação e vimos alguns detalhes como configuração das placas de rede, né? E alguns comandos que estão disponíveis ali no pfSense após instalado no seu console principal, né? Na sua tela principal, que é justamente essa daqui. Vemos alguns comandos que vão de 0 a 14, né? São algumas opções que a gente pode estar usando aí. Entre elas, por exemplo, desligar e reiniciar o pfSense, usar o pftop para filtrar os pacotes, né? Na verdade, monitorar os pacotes que estão passando por ele, né? Ele mostra lá a origem e destino, os pacotes que passam pelo próprio pfSense, né? Isso pode até te ajudar, por exemplo, a identificar computadores com vírus que estão acessando constantemente uma determinada porta, né? E aí você, através desse monitor, você identifica essas máquinas e toma uma ação de desinfecção da máquina que está ali acessando aquela porta constantemente. Por exemplo, aqui o nosso tráfego está pequeno porque eu só tenho uma máquina, que no caso é essa XP, o IP dela é 10.10.1.2, no momento ela não está com atividade de navegação constante, está com alguns sites abertos, mas não está o tempo todo solicitando dados, né? Fazendo navegação. E aí vê que essa máquina está, por exemplo, acessando pela porta 138, indo a minha rede, né? Minha rede ali de broadcast, e através da porta 4999, por exemplo, conversando ali com um roteador 9268.1.1 que está por trás, por exemplo, do FortiGate. Na verdade é o roteador que fornece a WAN para o pfSense, tá? Eu falei FortiGate, mas foi uma falha, é o pfSense. Pois bem, vamos aqui dar um Ctrl C para cancelar, e temos aqui outras opções, né? Aqui, por exemplo, habilitar o shell dele via SSH, para você poder fazer manutenção no pfSense via SSH, tá? E usar ali seus comandos de Linux. Mais uma vez, só reforçando, né? O pfSense é baseado em FreeBSD, variante do Unix, e muitos comandos dele são semelhantes aos comandos do Linux, ok? Bem, pfSense instalado, IPs devidamente atribuídos, né? Nas interfaces. Na WAN eu tenho aqui 192.168.1.101, tá ligado ao meu roteador aqui de internet aqui no meu ambiente. E na LAN, criei ali uma rede interna 10.10.1.1, e dentro dessa rede interna eu joguei esse XP aqui, tá? Só recapitulando que o pfSense não pode ser, aliás, não é obrigado você fazer a instalação do pfSense somente uma máquina física. Pode ser, lógico, qualquer máquina física lá, da mais simples à mais avançada, mas você também pode virtualizá-lo no próprio VMware Workstation, ou no VMware vSphere, ou no VirtualBox, no Zen7, em qualquer outro hypervisor que você tenha aí, desde que você tenha disponível uma interface LAN para ele e uma interface WAN, onde chega ali o cable modem, ou chega ali, por exemplo, o modem da operadora telefônica. Ok? Beleza, vindo aqui para o meu Windows XP, tenho aqui o meu XP, que inclusive ele estava navegando, passando pelo próprio pfSense, tá? Eu vou fazer aqui acesso ao console, né? Vamos agora tratar justamente do gerenciamento do pfSense por dentro do console via web, tá? Então eu vou acessar aqui o pfSense 10.10.1.1, o IP que eu atribuí na interface LAN. Opa, eu acho que eu habilitei o HTTPS, deixa eu dar uma olhada. HTTPS. Opa, na verdade eu coloquei foi um ponto a mais, 10.1.1. Agora sim, vamos lá. Falhazinha técnica básica, mas acontece nas melhores famílias. Beleza, entrei aqui na tela de login, né? Boto lá de mim, a senha padrão é pfSense, tá? Depois que você instala o pfSense, essa é a senha padrão, pfSense, o usuário é de mim. Você pode alterar essa senha tranquilamente, tá? Deixa ele fazer aqui o logon. Ok, logon feito, ele me mostra aqui pelo dashboard algumas informações do pfSense, tá? Por exemplo, informações de sistema, o nome da máquina, tá? pfSense.controls.com, isso aqui eu já tinha colocado anteriormente.
aqui pelo próprio console web, tá? A plataforma, o processador, né? O tempo que está ligado, os DNS que tem registrados nele, tá? Última alteração de configuração, ele mostra aqui a última vez que eu entrei no PFSense e fiz alguma alteração de configuração, tá? Uso de CPU, uso da memória, swap, uso do disco, tá? Eu tenho aqui um monitor aqui do meu gateway, né? Onde ele mostra que o meu gateway está online, certo? Eu posso colocar outros monitores aqui no meu dashboard, tá? Eu posso clicar aqui no mais, por exemplo, e escolher um desses monitores aqui. Por exemplo, o Captive Portal Status, né? O Captive Portal é o serviço do PFSense que você trabalha ali a autenticação de usuários para eles fazerem logo no proxy, né? O usuário bota ali o usuário e senha para ele poder se autenticar no PFSense e fazer ali o acesso à internet, né? Via proxy. O gateway que já está lá, né? Os gateways, e tem outros monitores que eu posso colocar aqui, Interfaces, IPsec, Load Balance Status, entre outros, tá? Pois bem, aqui nessa guia, Interface, LAN e WAN, eu posso, por exemplo, fazer as configurações das interfaces por aqui, tá? Ou atribuir uma nova interface. De repente eu tenho uma terceira placa de rede e essa terceira placa de rede ela não está habilitada, tá? Tá ali guardada e não estou usando. Então eu posso atribuí-la aqui dentro, tá? Posso, por exemplo, adicionar uma nova interface, tá? E selecionar a placa de rede que eu quero, que no meu caso só tenho duas aqui, né? A AM0 e a AM1, ok? Então eu posso, por exemplo, se eu tivesse uma terceira placa de rede, ele iria me mostrar aqui um botão de mais, tá? Onde eu poderia colocar, por exemplo, uma outra interface de rede, né? Criar aqui uma interface com outro nome, uma interface OPT ou até uma interface com o nome DMZ, e associaria essa interface a essa placa física que estaria instalado no meu PFSense, tá? No gerenciamento das interfaces, por exemplo, LAN e WAN, né? Aqui é o básico para quem já trabalha com roteadores, por exemplo, ou quem trabalha com algum tipo de firewall. Isso aqui não tem mistério, tá? É só atribuir lá, habilitar a interface, dar a descrição da interface, dizer se o endereço é estático ou dinâmico, tá? Se é PPWeb, PTP, L2TP, enfim, tá? No meu caso aqui eu estou usando estático, né? E o IP aqui da minha interface, ok? Eu tenho aqui também, no caso da WAN, né? No caso da WAN o esquema é o mesmo, tá? Vocês vão ver que não mudou nada, só que eu estou usando o que? Estou usando DHCP e todas as informações de internet, como o IP, a máscara, o gateway dessa interface e os DNS vêm todos ali pelo cabo, chega no próprio PFSense da interface e ele alimenta isso automaticamente. Não só isso, como também o próprio gateway vindo aqui em System. Se você vier em Routing, você vai ver que existe um roteamento lá criado automaticamente, um gateway que ele chama de interface dinâmica, porque essa informação ele já pegou do cable modem e já registrou automaticamente, beleza? Se eu quiser adicionar um novo gateway, de repente matar esse e adicionar um novo gateway, eu venho no botão de mais e adiciono o novo gateway, tá? Por exemplo, aqui, ó, bota aqui, dou o nome do gateway, vamos dizer que seja um link da Oi, bota aqui Oi, dou o IP desse gateway, tá? Digo se é default gateway ou não, tá? E posso colocar um monitor IP que é para ele ficar monitorando se o link está ativo, tá? Então, por exemplo, se eu botar o IP do Google, ele vai ficar pingando o IP do Google o tempo todo, e eu posso usar ele nesse caso, essa configuração para que ele fique monitorando o link e caso venha dar algum problema, e se você tiver configurado o seu PFSense com load balance ou com failover, né? Ele vai ali tomar as atitudes de jogar todas as máquinas ali para o outro link que estiver ativo. Normalmente você coloca 2 gateways ou mais com monitor de IP quando você precisa ter justamente essa configuração de failover, tá? Que o PFSense suporta. Você pode ter lá 2 ou 3 links e fazer um failover para ter ali a disponibilidade da internet. Se você quiser colocar rotas estáticas, por exemplo, eu quero alcançar uma rede específica,
Eu não, tudo bem que aqui é o default gateway e tudo que é rede 0 ele vai embora, né? 0.0.0 ele sabe que é qualquer rede, ele vai fazer o acesso. Só que tem uma rede que é, sei lá, 200.245.6.0/28 bits, por exemplo. Essa rede eu quero alcançar através de rota estática. Então eu posso colocar aqui a rota estática, tá? Eu adiciono, digo qual é a rede que quero alcançar, tá? Deixa eu mostrar aqui. Inclusive eu já fiz esse tipo de configuração em cliente, um cliente que tem um link da Embratel e um link da Oi, e esse link da Oi na verdade é de uma outra empresa que presta serviço para esse cliente e tem um portal nesse link, tá? E os dados que vão para esse portal vão por esse link através de rota estática, né? Aí eu coloco aqui a minha rede que eu quero alcançar, né? Digo quem é o gateway, se vai ser pela LAN, aliás, o que vai ser pela WAN, né? Boto aqui o gateway e a descrição, tá? No meu caso, como eu só tenho um gateway, ele só está mostrando uma interface aqui, tá? Se eu tivesse mais de um gateway lá, se tivesse outros roteadores, né, para ele usar como rota, ele me mostraria aqui quais seriam as outras opções. Por exemplo, eu tenho 3 gateways, né, esse aqui mais outros 2 que são links de outros serviços. Eu apenas selecionaria lá o outro gateway que eu quisesse e colocaria aqui a descrição: acesso ao portal administrativo da empresa, alguma coisa desse tipo. E aí tudo que fosse HTTP, que ele resolvesse DNS e fosse para essa rede específica que você colocou aqui no Destination Network, ele iria lá pela rota estática que tu definiu, saindo pelo gateway que tu definiu, beleza? O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos agora partir para System para ver outras configurações. Por exemplo, essa daqui, pacotes, tá? Em pacotes eu posso definir fazer instalação de pacotes específicos para o meu pfSense, tá? Vejo que eu não tenho nenhum pacote instalado, mas eu tenho uma série de pacotes para aprimorar aí o meu firewall, né? A minha solução de UTM, né? Porque, como eu disse antes, o pfSense já é categorizado como solução de UTM, justamente por ele ter diversas outras funcionalidades que normalmente os UTMs pagos têm, né? Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o que é que eu tenho que eu posso habilitar nele? Eu posso habilitar serviços de autoconfig backup, eu posso configurar uma outra solução de backup, controle de banda, eu posso habilitar através dele o Dan's Guardian, né? O Dan's Guardian é uma solução de web filter, né? De filtro de conteúdo que o pessoal da comunidade gosta, sempre teve a ansiedade de vê-lo rodar no pfSense, né? Porque o pfSense até então só trabalhava com SquidGuard, tá? E o Dan's Guardian agora está disponível no pfSense, que você pode habilitá-lo para usar. Tem gente que gosta mais de usar o Dan's Guardian ao invés do SquidGuard, tá? E o que mais? Temos aí, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o Snort, né? O Snort, por exemplo, que é o IPS, tá? Solução de IPS, tá aqui, ó. Solução de IPS, tá? IDS IPS, o Snort, você pode habilitar também. Você pode habilitar o Quagga, né? Você pode habilitar também o próprio Squid, o SAGE para gerar ali os relatórios de acesso, tá? Você pode usar o SAGE para ver os relatórios de acessos feitos pelo proxy, né? Pelo Squid, o que os teus usuários estão acessando, que sites eles estão vendo, né? O tempo, data e a hora desses acessos, tá? O Squid, o Squid 3 e o SquidGuard, que a gente vai ver ainda nesse vídeo como fazer a instalação do SquidGuard para a gente criar aí, um web filter, né? Para a gente fazer ali o filtro de conteúdo, beleza? Então todos esses caras são serviços, certo? A partir do momento que você pede para instalar uma solução dessa ou um pacote desse, ele vai passar a ser um serviço. Temos aqui em Firewall, podemos criar alias, podemos criar NAT, podemos criar regras, né? Que é o que nós vamos ver agora, por exemplo. Em regras, vejam que eu tenho aí
a regra padrão criada pelo próprio pfSense. Quando você instala o pfSense, ele cria essa regra padrão. Aqui, ó, LANet, tá vendo? Minha subnet, LAN, e qualquer protocolo, qualquer porta, destino, qualquer porta também, enfim, o gateway padrão, tá? Que é o único gateway que ele tem, né? Então ele vai usar o padrão. Internet full, isso aqui foi o que nomeei, tá? Esse aqui normalmente tem outro nome, é default, LAN, internet, alguma coisa desse tipo. Então eu nomeei para internet full. Essa minha máquina aqui, ela está navegando normalmente, né? Veja que eu estou aqui acessando algumas coisas sobre o SquidGuard, a blacklist, né? Que eu vou mostrar a vocês como usar, tá? E vou fazer aqui um acesso, por exemplo, a um site, vamos dizer, o terra, né? .com.br. Está acessando normalmente. Se eu vier aqui no meu pfSense, lá naquele meu pftop, ó, eu vou ver que está rolando tráfego no pfSense, né? Se eu digitar aqui a opção 9, para ele mostrar ali o pftop, o que está sendo acessado. Deixa ele aqui, certo? Espera aí que deu um bronquinho aqui. Ok, 9. Então, ó, tráfego aí rolando, tá no pfSense, acesso à web aí por parte da máquina XP, ok? Beleza, esse pftop também pode ser acessado por onde? Pode ser acessado pela parte de diagnósticos, ó. Eu posso ver o pftop pelo próprio ambiente web, certo? Posso fazer teste de ping, posso fazer captura de pacotes, tá? Posso fazer DNS lookup, entrar no próprio de comando, ó, que seria no caso o comando CLI, né, do pfSense, é uma espécie de tela muito semelhante ao Linux, onde você vai poder digitar lá seus comandos para você fazer algumas análises mais precisas, se você quiser. Aqui no caso em status, eu posso ver o status dos IPs atribuídos via DHCP, gateways, interfaces, gráficos de RRD, serviços, os serviços que estão rodando, né, logs do sistema, entre outras coisas, certo? Essa guia do diagnóstico, por exemplo, ela me dá diversas visualizações aí para você estar trabalhando aí o monitoramento do teu pfSense. Opções de VPN, nós temos aí IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, tá? Então são opções que você pode estar configurando aí no teu pfSense. Em serviços, ele vai me mostrar aqui os serviços que eu tenho instalado, né? E aqui eu tenho, por exemplo, Captive Portal, o DHCP Relay Agent, né? O Relay. Nós temos aí o DHCP Server, que inclusive vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tranquilíssimo de se trabalhar, tá? Vejam aí, ó, que eu tenho, por exemplo, o DHCP habilitado. Aí eu defini um range que vai de 2 a 10, botei DNS, botei o gateway, né? Botei domínio, vendo? Tempo lá de lease time, máximo lease time, ok? E eu posso fazer o seguinte também, ó, eu posso, por exemplo, fazer a atribuição de IPs de forma manual. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e com nesse botão de mais, e dizer, por exemplo, que o MAC tal vai pegar determinado IP, o nome da máquina e a descrição da máquina. Por que é que eu faço isso? É uma espécie de reserva, né? É uma espécie de reserva. Na verdade é uma reserva. Você coloca lá o MAC e o IP que esse MAC irá buscar. Só que tem um detalhe: se você usar só essa questão de reserva aqui, porque tem algumas pequenas empresas que gostam de usar isso, bota a reserva de todas as máquinas de forma manual, né? Por quê? Porque aí o camarada ele pode marcar uma opção lá em cima que chama-se Deny Functional Clients, né? Ou seja, se eu marcar isso aqui, significa que qualquer máquina desconhecida que entrar na minha rede não vai ter a solicitação de DHCP atendida. Então só vai ter a solicitação de DHCP atendida aquelas máquinas que estão cadastradas lá embaixo com o devido MAC. Então, se eu coloco meu notebook com, por exemplo, um MAC lá cadastrado, beleza, o notebook pega o IP que ficou lá definido.
Mas se chega uma outra máquina desconhecida que não está cadastrada, não vai pegar IP nenhum, ok? Então algumas pequenas empresas gostam de usar isso para garantir um pouco mais de segurança e aí acaba fácil, às vezes criando na mão, chega um fornecedor para negociar e precisa de internet, aí o cara vai lá no DHCP, lá embaixo coloca lá a reserva, chama de fornecedor, bota o MAC do computador do fornecedor e dá um IP para ele, tá? Então vocês estão vendo aí que o DHCP é bem tranquilo de se configurar. Então voltando aqui às regras, né, que eu acabei dando uma pulada, mas foi bom para a gente poder ver também as outras funcionalidades do pfSense. Então aqui, por exemplo, minha máquina está navegando, né, e eu vou, por exemplo, fazer o seguinte, eu vou desabilitar esta regra aqui, tá? Essa regra default aí, padrão, todo mundo acessando tudo, todo mundo fazendo a festa. Então eu venho aqui em editar, tá? Faço a edição da regra e desabilito, né? Vou desabilitar a regra. Ou poderia aqui, sei lá, de repente botar aqui block, né? Ou rejeitar, mas eu vou desabilitar a regra, beleza? Para vocês verem que a máquina vai deixar de navegar, né? Ela não vai ter mais acesso à internet. Deixa ele terminar de salvar. Ok, salvou. Vou dar aqui um apply só para confirmar. Apply aqui para confirmar. E depois de aplicar, pronto. Vou aqui no meu browser. Site. Vejam que a máquina já não está mais navegando, né? Vai dar erro aí. Então vejam que ele não navegou, né? Então vamos aqui criar umas regrinhas para que a navegação volte a funcionar, tá ok? Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, uma nova regra. Essa regra, né, a opção aqui pass, vindo da interface LAN, né, vou colocar aqui, por exemplo, o DP, que eu vou publicar primeiro, o que é a consulta de DNS, tá? Então, origem, LAN subnet, tá? Destino, posso deixar N, né, qualquer interface, posso botar aqui o others, se eu quiser, mas eu vou deixar aqui qualquer interface. Tá aqui DNS, tá? Logpad e DNS. Outra coisa, se eu quiser, por exemplo, fazer alguma configuração mais específica, de repente alguma coisa mais avançada, por exemplo, eu posso definir que tipo de sistema operacional vai passar por essa regra. Source OS, né? No caso aqui está N, né? Porque aí é consulta do DNS. Mas no caso de HTTP, HTTPS, ele vai me dar aqui, por exemplo, e outras como SMTP, FTP, ele me dá aqui a opção de eu escolher qual sistema operacional eu vou colocar, se vai ser Windows, se vai ser Linux, tá? Se vai ser BSD, se vai ser Mac, ou seja, eu consigo criar regra definindo também o sistema operacional que vai usar a regra. De repente, se eu coloco uma regra de HTTP e defino aqui como Windows, se entrar uma máquina Linux na rede, ela pegar IP, tudo direitinho, ela não vai conseguir navegar porque a regra diz que o sistema operacional que vai passar por aqui é o sistema operacional Windows e não Linux. Então eu posso fazer esse filtro também, tá? E posso também dizer qual é o gateway que vai ser usado. Lembra que eu falei que lá em Route eu posso criar mais de um gateway? Eu posso ter gateways para um local, gateway para outro local, digamos que eu tenho 3 links, né? Eu tenho 3 gateways diferentes. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, que essa regra HTTP ela vai prover navegação por um gateway específico, tá? Como eu só tenho um, que é o default, que é esse mesmo aqui, o 2081, eu vou deixar o default, tá? Então eu também posso definir aqui por onde que a regra irá, tá? Ou seja, por que gateway, né, essa regra irá passar os pacotes. Então dou um save aqui.
Ele está salvando. Agora eu vou criar uma outra regra, tá? Eu posso criar outra regra indo aqui direto no botão de mais, ou eu posso usar essa regra para criar uma outra, ou seja, usar essa regra como base, né? Para mim facilitar algumas informações. Por exemplo, eu vou adicionar uma nova regra baseada nessa. Então clico nesse mais aqui ao lado da regra que já existe, aí ele já vai copiar algumas coisas, tipo elan. Só vou trocar aqui, por exemplo, vou colocar TCP, tá? A origem, né? A rede de origem vai ser a LAN subnet, o destino vai ser N também. O protocolo vou só trocar aqui, vou botar HTTP, ok. E aqui mais em cima eu vou colocar a descrição da regra com o nome de HTTP. Salvo. Ok, depois de tudo salvo é só aplicar. E depois de aplicar é só testar aqui, ó. Volta aqui. Tentar de novo aqui acessar o terra. Ó, aliás, o wall, né? Vejam que o wall está sendo acessado normalmente. Olha aqui, ó. Se eu for lá no path top, que eu também posso verificar por aqui, né? Aqui no path-top, diagnósticos, né? Path-top. Aí eu vejo aqui os acessos que estão sendo feitos através do meu PFCS, né? Por parte dos meus computadores, né? Por parte das minhas máquinas aqui, ó. Acessando, tá? Ponto 80 direitinho. Beleza. Eu posso aqui também na regra de firewall, posso definir, por exemplo, outros protocolos, né? Posso definir ali, por exemplo, na verdade outras portas, né? Porta 443, né? HTTPS, posso colocar a porta de POP, né? Porta de SMTP, SMTPS ou POP3 seguro também, enfim, FTP, RDP. Vou publicando aí as portas que eu quero que a minha rede tenha acesso, tá? Então aqui eu faço a configuração das minhas regras e vou adicionando aqui, ó. Então, por enquanto a DNS e HTTP. No caso aqui da WAN, eu posso fazer as regras de entrada, né? Que aí para fazer a publicação. Por exemplo, eu quero criar um NAT, tá? Um NAT de entrada. Eu tenho um servidor web na minha rede e quero que esse servidor web seja publicado, tá? Na internet, usando aí o meu IP público, né? E eu posso criar aí, no caso, um redirecionamento de porta, um NAT 1 para 1, né? Ou seja, o que chegar no link externo, ele direcionar para o IP interno do serviço que eu quero publicar, né? Do servidor que eu quero publicar, certo? Então vocês vejam aqui que é bem tranquilo também essa configuração, sem mistérios. Eu digo que vem da WAN, tá? Posso colocar aqui a interface, o IP da interface externa, né? Aliás, o subnet da interface WAN, tá? Que vai entrar. E aí eu posso colocar, se eu colocar, posso direcionar aí uma determinada subnet, né? Ou qualquer rede através de 0000, né? E dizendo aqui, por exemplo, a interface de destino, né? O IP interno, o destino da máquina, né? No caso da máquina que vai ter o serviço publicado. E no final eu coloco aqui, por exemplo, a descrição do que se trata, né? Eu posso colocar aqui NAT para serviço web, certo? Como também eu posso usar a opção de forward de porta, né? Redirecionamento de porta também, tá? Eu posso fazer
gerenciamento de porta direta, tudo que chegar na interface WAN vai direto para o IP tal interno através desse port forward, ok? Isso é bem tranquilo também de se configurar, beleza? Então vamos agora partir para o último tópico, né? Lembrando que esse vídeo é um vídeo básico para vocês colocarem o PFSense para rodar em seus ambientes. Vamos agora tratar justamente da parte de proxy, né? Vamos ali configurar o web filter, configurar ali o proxy filter para a gente fazer alguns bloqueios de sites, tá? Então o primeiro passo é vir na guia System, pacotes, e vou instalar alguns pacotes aí, no caso o Squid, né? E em seguida o Squid Guard. Então beleza, eu venho aqui em pacotes disponíveis, tá? Pega aqui um dos pacotes que eu quero instalar. E vou adicionar primeiro o Squid. Tá aqui ele. Ele vai baixar e fazer a instalação, fazendo download do pacote, e em seguida ele vai fazer a instalação do pacote do Squid. Ok, Squid instalado. Agora vou instalar o Squid Guard, né? Que é justamente para fazer a parte de filtro webs por categoria de sites. Vamos aqui em pacotes disponíveis, clicar aqui em pacotes disponíveis, seleciono aqui o Squid Guard e vamos fazer a adição desse pacote, né? Instalar esse pacote também. Ok, Squid Guard instalado. Vamos ver aqui em serviços que ambos estão instalados, né? Proxy Filter, que é o Squid Guard, e o Proxy Server, que é o próprio Squid, tá? Vamos clicar aqui em Proxy Server e vamos fazer alguns ajustes que são necessários. Aqui em Proxy Server, digo que o proxy da interface é a LAN e que vai usar o transparente proxy, né? O proxy transparente, tá? E faço aqui alguns ajustes, como por exemplo, aqui se eu quiser usar bypass, certo? Posso colocar o IP de máquinas LANs que estão na minha LAN, que vão navegar sem passar pelo proxy. Às vezes esse tipo de configuração é necessária para algumas aplicações específicas que não estão bem com o proxy, tá? Habilitar aqui o log, né? Ou se você quiser fazer um bypass destination, né? Ou seja, toda vez que o pacote for para determinado IP na rede externa, ela vá sem passar pelo proxy. Aqui a pasta de logs, né? O diretório de logs, log rotate, né? A rotação dos logs aqui, a retenção, vou botar aqui 30 dias, né? O log a cada 30 dias ele é limpo, e a porta do proxy 3128, né? Beleza, basicamente isso aqui. E salvo. Agora vamos no Squid Guard, né? Vamos aqui em Services, Proxy Filter. Vamos entrar no Squid Guard para a gente poder ali carregar as categorias e fazer os ajustes necessários. Vou habilitar aqui o Squid Guard. Log via ambiente gráfico. Vou habilitar o log. Rotação também de log, tá? Aí. E aqui eu vou criar a blacklist, tá?
Bem, aqui eu vou colocar como blacklist proxy, vou colocar o IP do próprio servidor PFSense, tá? 8080. Ou eu poderia colocar uma URL de blacklist. Eu normalmente não coloco a URL aqui. Eu faço o que? Eu descarrego uma blacklist e instalando direto no PFSense, tá? Através da guia blacklist aqui. E vou aqui no site do SquidGuard, aqui no skillguard.org. Entra aqui, por exemplo, nesse temos o MES de blacklist e temos o Shalas blacklist. Vou usar esse Shalas blacklist. E ao entrar no site, eu vou clicar aqui em download, tá? Eu posso copiar o link, né? Que é melhor, copio o link aqui, ó, do download. Volto lá na blacklist do PFSense, colo e mando ele fazer o download das categorias. Ele já vai fazer o download e carregar automaticamente. Depois da blacklist carregada, eu vou fazer o que? Volto lá em General Settings, tá? Só confirmar aqui se as informações que eu gravei antes estão marcadas direitinho. Tá aqui habilitada, certo? Aplicada, né? É importante toda vez que você fizer alguma configuração no teu web filter aí, no teu SquidGuard, seja lá qual for, se você criar, por exemplo, grupos ACL, categorias específicas, se você colocar tempos, tá? Para as categorias, né? Ali em relação ao acesso. Tá? Todas as configurações que você fizer nesse proxy filter, né, no SquidGuard, tudo que você fizer, depois que você configurar, você tem que aplicar através do botão Apply para que as informações sejam comitadas, né, para que as informações passem a ser válidas nas configurações do SquidGuard, ok? Então, beleza, eu venho aqui como ACLs, tá? Grupos ACLs, target, categorias, tem outras configurações que a gente pode fazer, que eu também já fiz em alguns cenários de clientes, como por exemplo, criar categorias específicas para alguns usuários, para algumas máquinas, ou cadastrar meus próprios sites proibidos, tá? Mas eu não vou entrar a fundo agora, para o vídeo também não ficar muito longo, mas é bem tranquilo, vocês podem fazer os testes, podem fazer os testes no seu ambiente, que vocês vão ver que é bem tranquilo. E tem muita informação na internet sobre as configurações do SquidGuard, tá? Ok, já aqui na guia Common ACL, eu vejo aqui, por exemplo, as categorias, tá? As categorias que ele carregou daquele link lá que eu pedi para ele fazer o download, ó. Aí eu só colocando, por exemplo, por padrão, ele mantém aqui, por padrão ele mantém aqui como deny todos os acessos, né? The full access, tá? Está aqui como deny, que aí eu posso fazer as configurações por categoria, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar também, você pode botar aqui hello para liberar o acesso, e posso dizer aqui, por exemplo, que pornografia está bloqueada, né? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui.
PL Porn. Deny. Deixa eu bloquear só a pornografia, tá? Posso colocar uma mensagem aqui, tá? Para que o usuário veja essa mensagem. Tá? Proxy deny erro, aí eu posso colocar uma mensagem. Posso fazer um redirecionamento, tá? Se eu quiser fazer um redirecionamento para uma determinada página, tipo o cara está tentando acessar um site proibido e ele é redirecionado para outro site, tá? Posso marcar aqui a opção de log, né, para que ele faça o log dessas categorias na hora que estiverem acessando, e salvo. Bom, reparando aqui que os ajustes estão ok, né? Tudo marcado, certinho. Configuração lá embaixo do proxy também está ok, né? O próprio proxy 10.10.1.80, 80.80, que é a porta do proxy, para fazer a verificação da blacklist. Aqui em Common ACLs, vamos ver mais uma vez as regras, tá? De Web Filter. Eu fiz algumas modificações aqui, ou seja, coloquei para negar tudo, certo? Todos os tipos de acesso aqui nas categorias, tá? Vocês vão ver aqui que eu coloquei para negar tudo, tá? E o que não passar por essa categoria, não tiver por essas regras aqui, ele vai considerar a última regra lá no final, chamada de Full Access, que é Allow, né, liberado. Por exemplo, eu bloqueei pornografia, né? Aliás, eu bloqueei tudo aqui praticamente, tá? Deixei, na verdade, tudo bloqueado. Então, por exemplo, pornografia foi uma das, né, que eu bloqueei. Vamos tentar aqui um acesso. Já acessando aqui o site do Terra. Vou tentar aqui o acesso a Playboy. E a Terra até fazendo um teste aqui. Pronto. Vejo que o acesso foi restrito e ele diz aqui, ó, playboy.com não foi acessado, e qual é a categoria, não pode ser acessado, né? E a categoria dele, ó, BL Porn, né? Ou seja, pornografia, tá? Se eu fizer a liberação, lógico que vai passar. Então vou tentar acessar um outro site aqui, por exemplo, o Terra. O Terra, ele está nessa categoria aqui, nessa categoria de news. Deixa eu ver onde é que ele se encontra. Estou liberando aqui a DV, deixa eu ver o Terra. Ele se encontra na categoria News, né? De notícias. Aqui onde o Terra se encontra. Então, não tem nada definido para o Terra, certo? Nem whitelist, nem deny, nem allow, né? Posso colocar allow aqui e ele vai, lógico, vai continuar acessando como já está. Mas eu vou colocar deny, certo? Posso liberar outros aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, deny, né, para sites de notícias, no caso ele se encaixa o Terra. Posso liberar outros aqui, ó, aqui está bloqueado também spywares, socialnet, Facebook, por exemplo, Twitter, está deny, né? Então vou colocar aqui e logo liberando. Vamos salvar. E fazer o teste. Só lembrando que antes eu tenho que vir aqui na guia geral, certo? E fazer um apply, né? Como eu disse antes, todas as configurações que eu mexo, que altero no meu SquidGuard, eu tenho que mandar aplicar, senão não vai valer. Bloqueei notícias, né? Então vamos lá testar. Eu disse que o Terra está dentro de notícias, vamos testar aqui. Terra. Ó, não acessou. Carregou aqui só o íconezinho do Terra, mas não acessou. Está aqui. Categoria News. Mas eu desbloqueei o que? Socialnet, né? Por exemplo, Facebook, que é
redes sociais. Ó, o acesso está normal. E se eu quiser visualizar esses acessos, visualizar os logs do SquidGuard, eu clico aqui em log. E ele irá mostrar aqui, ó, os bloqueados, tá? Terra, Playboy, Terra, categoria em que eles pertencem, né? E por que foram bloqueados, tá? Ok? Bem, pessoal, é isso. Esse vídeo de PFSense eu espero que seja bastante útil para vocês, profissionais de TI que querem colocar um proxy eficiente e habilitar algumas funções de UTM, tá? Lembrando que todas as funções que você quiser instalar no PFSense, você vai lá na guia de pacotes, né, no próprio console do produto, do proxy, né? Aliás, do PFSense, né? Proxy é uma função. E você adiciona lá em pacotes o pacote que você quer. Se quer botar o IPS, que é o Snort, se você quer botar o Sage, que é o gerador de relatórios, o Squid, o SquidGuard, enfim, como nós vimos lá no início do vídeo, tá? Temos aqui também o fórum, tá? Se você quiser, por exemplo, participar do fórum, fórum.pfsense.org, e aqui também tem uma comunidade brasileira aqui dentro desse fórum, onde você pode trocar ideias com outras pessoas e tirar suas dúvidas para aprimorar os seus conhecimentos na ferramenta. E lembrando que também tem vários vídeos no YouTube de diversas pessoas que trabalham com PFSense há bem mais tempo, e pessoas que sabem bem mais do que eu em relação ao PFSense, com várias dicas legais que vocês podem estar pegando lá, materiais em PDFs, enfim. E eu espero que o vídeo seja, mais uma vez, espero que o vídeo seja útil. Desculpem qualquer falha ou qualquer explicação que não tenha ficado clara, mas o meu site lá, na parte de comentários, vocês podem postar à vontade suas dúvidas, suas críticas, tá? As críticas vêm sendo de forma bem construtiva, até mesmo para a melhoria desse trabalho, que eu acho que é importante e é interessante sempre estar ajudando a comunidade. Sempre estou disposto a ajudar os profissionais de TI que querem aprender, que querem se desenvolver profissionalmente. Isso aí, quem me conhece sabe que a informação não deve ser negada. E é isso, e vamos esperar aí os próximos vídeos, né, que eu vou estar lançando no portal em breve. E obrigado pela audiência e paciência. Um abraço.